Sabem que o texto é um tecido. Está no próprio radical. Não é? Radical. O texto é um tecido. Uma coisa que se tece, não é? Que se fia. Uma coisa que se fia. A Bíblia é um texto. Este texto convoca para uma prática de leitura. Bom, um texto que não convocasse para a leitura é um texto morto. Claro que há milhares de textos mortos. Platão dizia que os textos eram túmulos. Eram túmulos. Um texto que não é lido, é evidente que o texto que não é lido está morto. Bom, a Bíblia é, de facto, um texto, e é um texto para ser lido, ouvido. Bom, a Bíblia, a leitura é sempre, mas já uma releitura. O que faz desta o trabalho sempre necessário e não um consumo. Ler um texto a dar uma posteridade narrativa. A flutuar entre as suas valências, opinando, continuando a contar, ou seja, dando-lhe continuidade emocional. Os textos são vivos, porque os textos podem já estar mortos. Portanto, se estão mortos, ninguém os lê, coisa nenhuma. Isto é um texto que circula, é um texto que dá que falar, dá que escrever. Não é? Imaginam que a Bíblia começou a ser escrita 10 séculos antes de Cristo. Sim. A Bíblia é escrita 10 séculos antes de Cristo, bom, nós estamos no século XXI. Bom, e esse texto ainda dá que falar, dá que escrever. Isso é mesmo ler um texto, é dar-lhe uma posteridade narrativa, dar-lhe uma continuidade emocional. Ainda é possível reagir emocionalmente, de facto, a este texto. Ou analisá-lo como um dispositivo e transpô-lo para a zona fria da linguagem, que é a análise. O que eu vou fazer é uma análise fria, não é uma análise quente. Uma análise quente, de facto, foi desses comentadores da televisão depois, que reagiram ao texto. Uma análise fria, porque é uma análise de um analista e não do jornalista, que eu não sou. A seguir, outra ideia é que a Bíblia é um monumento antropológico. Isto é, a Bíblia fala do homem, da mulher que nós somos. É uma espécie de radicalização da experiência humana. E a experiência humana contém isto, contém a violência e tem o confronto. Não é? Contém o ciúme, a inveja, a vingança, o castigo. Bom, isso é a experiência humana. A Bíblia é um monumento antropológico e manifesta-se como essa radicalização da experiência humana. Por outro lado, os textos bíblicos, textos literários, e a Bíblia é o vários aspectos, não são redutíveis a uma mensagem. Temos muito a ideia de que isto tem uma mensagem. Não é isso. A mensagem é uma ideia da teoria da informação ou da engenharia. No sistema de comunicação, há isto. Há um emissor, um receptor, um canal, um objeto. Bom, é isso que se faz na comunicação. Mas a Bíblia não é isso. Um texto literário não é isso. Não tem uma mensagem. Pode chamar uma mensagem. Eu lembro dos tempos do liceu, não é? Me perguntavam, quando eram os testes, qual é a mensagem da mensagem de Fernando Pessoa, imagina. Bom. Depois considero isso uma estupidez. Perguntar a alguém qual é a mensagem deste texto, considero isso uma estupidez. Porque a mensagem, se me disser que a mensagem do semáforo é esta, perfeito. Perfeito. Quantidades de informação que estão cristalizadas naquele tipo de código. Mas um texto literário não é um texto informativo. Não é um texto informativo. Um texto literário centra-se na letra. Eu chamo o grafeno. É na letra que se centra. Depois a seguir, as falhas, as resistências, as fricções têm o seu lugar na leitura, como um sinal da presença de um sujeito, que nós somos, que entende, que não entende, que põe dificuldades, que dialoga, que contesta por aí fora. É assim. Acho que passo à frente um pouco. Claro que disserem, bom, então isso é um monumento literário, antropológico, um monumento literário, quer dizer, de facto, se não tem uma mensagem imediata, não
ter uma mensagem imediata, ser como a literatura. Ser como a literatura, bom, é um espaço de não funcionalidade. Isto é, não serve, é uma coisa que tem um valor em si, que não serve para nada literalmente. Não serve para nada literalmente. Porque a literatura não serve para nada. É evidente. Há um senhor, houve um senhor que chamava Janov, da Rússia, na altura não chamava Rússia, era a Rússia, mas era a União Soviética. Um senhor que chamava Janov, nos anos 30, sim, que definiu o que era de facto o realismo socialista na literatura. Então, esse dizia o Lenin, que o escritor é um engenheiro de almas. Bom, se o escritor é um engenheiro de almas, ele devia, de facto, formar por formar. Imagina, o Lenin pode falar de almas, mas falava assim. O escritor era um engenheiro de almas. Ele tinha a função de manipular, fazer pensar, quer dizer, manipular quer dizer isso, fazer pensar, dirigir. É a função de formar as almas. É assim. Eles eram engenheiros de almas. Os escritores eram isso. Os que não fossem, sei lá, Mayakovsky, por exemplo, seriam malditos. Mayakovsky, o Mandelstam e outros, ou tiveram de fugir, ou que tiveram de aderir ao partido. Bom, então, se a literatura, literalmente a literatura não serve para nada. Não é funcional. Não é um plasma. Não é, não é isso. Então, como é que é? O Saramago, vamos passar para aí.